uma visita virtual hoje e eu vi, ele está muito nervoso, ele está muito ansioso e me destruiu ver ele desse jeito. Eu quero que ele tenha forças. Ô meu filho, tudo bem contigo aí, querido? Espero que te encontre com bastante saúde. O pai está com saudade. A tua visitinha vai ser dia 25, tá? Já entrei em contato com a tua família, com teus filhos lá. Eles vão mandar um áudiozinho pra ti, tá bom? E tudo de bem contigo. A advogada te veio hoje, né? Tá bom, meu filho? Fica com Deus aí e um abraço aí pros teus companheiros, tá? O pai te ama. Oi, pai. Te amo muito. A visita foi ótima. Sempre vou estar contigo. Te amo. Eu não sei se conseguiu ver o rastro do meu cabelo. Agora eu tô mais parecido contigo. Te amo muito. Agora é o Davi. Oi, pai. É o Saci. Te amo. Tô com saudade. Tu é meu herói. A situação dos presídios, caracterizado pelo Supremo Tribunal Federal como um estado de coisa inconstitucional, deixa claro que o Estado brasileiro fez uma opção reiterada pela barbárie. A pandemia fez com que o cárcere, que já é extremamente fechado à sociedade, se fechasse ainda mais. A grande falta de transparência das direções das unidades prisionais, a Secretaria de Segurança Pública dos Estados, deixando familiares e organizações da sociedade civil no escuro em relação ao que medidas estão sendo tomadas para combater de fato a pandemia. Não é possível fazer isolamento dentro das prisões, pois elas estão superlotadas. Como uma pessoa presa vai ficar a 2 metros de distância em uma cela onde não há espaço nem para dormir, nem para deitar? Como consegue fazer higienização se há um racionamento de água constante? Como eles ou elas vão ter imunidade se a comida é péssima, insuficiente e muitas vezes estragada? Com a pandemia, veio à tona esse sistema que não dá conta mais, né? Nós até já comentamos muitas vezes isso. É um sistema que não dá conta de cuidar das pessoas. Esse sistema precisa mudar. E para nós, pastoral carcerária, ele precisa ser acabado. Né? O mundo sem cárcere, é isso que nós acreditamos, é isso que nós pregamos. Então precisa-se rever tudo. E porque a precariedade do sistema ele veio muito à luz agora com a pandemia. Se tem alguma coisa que funciona melhor, são as exceções que infelizmente confirmam a regra geral. É um ambiente de pouquíssima higiene, é um ambiente insalubre, de fossas a céu aberto, de alagamentos, de falta de água, de nenhum atendimento para a área de saúde. Na área de educação, pouquíssimos estudam. As famílias enfrentam enormes dificuldades para poder entrar e visitar quem está lá. Os que conseguem ter alguém que visita. A alimentação também teria que ser muito questionada, muito supervisionada. Tudo isso eu chamo de tortura, sim. É um pequeno retrato do descaso do governo para com o sistema prisional, né? Celas abarrotadas de presos e nesse exato momento aqui no Ciridião do Val tivemos que tirar 5 presos para atendimento na enfermagem, tão somente por falta de oxigênio circulando nas celas abarrotadas.
Olha, assim como Alagoas, eu diria que essas situações desses presos que ficam jogados de qualquer jeito no ambiente, sem assistência nenhuma à saúde, ou porque não tem assistência, ou porque não pode, ou porque tem que muitas vezes escolher qual deles que vai ser tratado, isso no Brasil todo, a gente, se a gente for olhar bem a realidade do sistema prisional, nós vamos encontrar muito isso. Eu diria que seria Alagoas e o Brasil todo seria como os campos de concentração, onde se escolhe quem vai viver e quem vai morrer. Parece que é isso que está acontecendo hoje no sistema prisional, quando a gente fala da questão de saúde. Muitos perderam o direito, parece que a partir do momento que entraram, perderam um direito que é básico, que a Constituição prevê como um direito básico, fundamental da pessoa humana, e que eles não conseguem fazer com que esse direito seja respeitado. Então é uma questão muito séria, essa questão onde os direitos humanos eles são jogados no lixo junto com essas pessoas. E para nós, enquanto igreja, nós não podemos nos calar diante desses fatos. Então, quando surgem essas situações, quando surgem esses problemas, assim, a pastoral carcerária geralmente se manifesta justamente porque, para nós, a pessoa humana está sempre acima de qualquer outra situação. E quando a gente fala de saúde, é saúde para todos, para todas as pessoas, sem exceção. Em particular, também essa semana, falando de pastoral carcerária, nesta semana vimos através da mídia o que aconteceu no presídio em Alagoas. Os presos lá agonizando no chão, asfixiados, e por causa da superlotação no presídio, e tratado que nem animais, morrendo ali sem nenhum auxílio. Então, lutamos para um mundo sem cárcere. É o objetivo da pastoral carcerária. As medidas tomadas são insuficientes. Prova disso é que, como a pastoral vem alertando desde o início desta pandemia, muitos presos e presos foram infectados. Temos notícias que tem casos onde 70%, 90% da população carcerária numa unidade foi infectada. Servidores denunciaram a situação precária nas unidades do sistema socioeducativo, por exemplo, no Tocantins, que causou a contaminação pelo coronavírus de todos os adolescentes internados no Centro de Internação Provisória da Região Norte, na cidade de Santa Fé, do Araguaia. Para falar sobre o direito à saúde da população privada de liberdade, temos que falar sobre o abismo existente entre o conjunto de normas que garantem e protegem esse direito e a realidade que acontece nas prisões. No plano normativo, temos, por exemplo, o item 24 das regras de Mandela, temos o item 6 das regras de Bangkok, que trata especificamente sobre a saúde da mulher presa. Temos o artigo 5º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. No plano nacional, temos o artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Temos o artigo 14 da Lei de Execução Penal. E, além disso, temos um plano e uma política nacional de atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade. Mesmo assim, diante de todas essas normas protetivas, o que percebemos na realidade é uma sistemática violação a esses direitos. O próprio trabalho feito pela pastoral carcerária comprova isso. No ano de 2020, por exemplo, durante a pandemia,
de 15 de março a 20 de setembro, a Pastoral Carcerária recebeu 86 denúncias, envolvendo inúmeras violações de direito em diversas unidades prisionais espalhadas pelo país. Dessas 86 denúncias recebidas, 60 diziam respeito especificamente à violação à saúde. A título comparativo, no ano passado, no mesmo período, a Pastoral Carcerária recebeu 45 denúncias. Isso mostra que houve um aumento de 91,11%, ou seja, quase o dobro. Do total de casos atual na Pastoral Carcerária, 381, cerca de 174 dizem respeito especificamente à violação à saúde, o que representa 45,7% desse total. Isso mostra que o direito à saúde está sendo sistematicamente violado pelo Estado. Pesquisa recente feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público mostrou que 31% das unidades prisionais espalhadas pelo país sequer possuem estrutura para garantir a saúde das pessoas privadas de liberdade. E tudo isso nos mostra que a falta de assistência à saúde da população privada de liberdade é uma política de Estado criada e deliberadamente arquitetada para fazer as pessoas adoecerem e morrerem. Infelizmente, a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, que é para o tempo de pandemia e que, entre outras medidas, prevê a liberação da população carcerária mais vulnerável, como doentes, idosos, grávidas, lactantes, essa recomendação não está sendo muito aplicada pelos magistrados da execução penal. Foram feitos inúmeros pedidos de prisão domiciliar, especialmente das defensorias públicas, mas a grande maioria desses pedidos foram indeferidos, defendendo a tese que, por exemplo, uma mulher grávida, prestes a estar à luz, é altamente perigosa para a sociedade. E o sistema prisional oferece todo o cuidado à saúde para a mãe, para a criança que vai nascer. Mas sabemos que isso é uma farsa. Recentemente foi publicado que o Supremo Tribunal Federal resiste também às pressões para soltar pessoas presas agora durante a pandemia. Consideram só 6% dos habeas corpus que chegaram à corte e barraram as ações coletivas, ou seja, de 796 pedidos que constam no site do Supremo Tribunal Federal, só 20 foram concedidos. A gente está aqui reivindicando a volta das visitas, porque já faz mais de 6 meses que não está tendo visita nas penitenciárias de todo o estado. Então a gente está reivindicando a volta das visitas e de sacola para a gente poder levar comida para os nossos maridos, higiene, porque no pecúlio vende, só que é bem poucas pessoas também que têm condições de estar botando no pecúlio dinheiro, e com a sacola fica mais fácil de... para todo mundo fica mais fácil, né? Hoje a gente está com as atividades da pastoral praticamente suspensa devido à pandemia, né? Uma vez que a gente tinha um atendimento diário aqui com familiares, com visitantes, e agora a visita também não está acontecendo. Então os trabalhos de pastoral tá praticamente parado, né? A pastoral carcerária não tá fazendo as suas incursões religiosas porque está proibida a incursão dentro da unidade. As visitas que a gente atendia aqui também estão proibidas de circular aqui no ambiente, não está acontecendo visita. Então os trabalhos praticamente da pastoral estão parados nesse momento de pandemia, né? A gente tem algumas voluntárias que vêm fazer algum tipo de serviço aleatório, mas as atividades de pastoral carcerária mesmo estão suspensas, né? Até a gente ver como é que vai ficar essa questão da pandemia, quando é que vai retornar as visitas, quando é que vai retornar as visitas de pastoral, enfim.
Já vivenciamos muitas experiências amargas no presídio, mas esse ano de 2020, esse tempo de pandemia, foi o ano mais difícil, porque nós ficamos meio que engessados, paralisados no cumprimento da palavra de Deus que diz: estive preso e foste me visitar. E a mística da pastoral carcerária, a essência da pastoral carcerária é visitar o presídio, é estar frente a frente com o preso, olhar no olho dele e poder dizer o que tem em João 16. No mundo, há vez de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Nosso programa da rádio, a gente ouve muito os relatos dos familiares. E os familiares, então, muitas vezes alguns choram na hora do programa, deixam extravasar um pouco o que eles estão sentindo. Então, geralmente é isso mesmo, eles sofrem muito com a saudade, a ausência, as más condições que seus familiares estão lá e eles sabem disso, a alimentação, a preocupação. Imagine você ter um familiar teu lá e você não saber como que ele está se alimentando, quando ele precisaria de uma alimentação balanceada, adequada, devido ao seu problema de saúde. Então, uma mãe com filho lá, às vezes ela sofre muito. Então, esses sofrimentos todos, essas preocupações todas, geram e provocam doenças, ou então, se não provocam doenças, às vezes pioram doenças já pré-existentes. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, quando o familiar é preso, tem a tendência que isso piore. Ou uma pessoa que tem câncer também, às vezes quando o familiar é preso, a tendência é piorar, às vezes abandonar o tratamento, a pessoa fica sem vontade de viver, enfim, a vergonha, é toda uma situação. Então os familiares também sofrem muito junto com a pessoa que está presa, e no caso das doenças, eles sofrem bastante justamente por isso, por causa dessas questões relacionadas à prisão que afeta eles diretamente. Nós, da Pastoral Carcerária daqui de Coroatá, Maranhão, nós realizamos esses dias com alguns internos que eles não recebem visita, que os familiares não visitam. Nós levamos algumas cestas de coisas de higiene pessoal. Sou agente da Pastoral Carcerária, então eu atendo famílias que são ligadas a pessoas privadas de liberdade. E essas famílias já são privadas de muita coisa aqui fora, e entre elas o preconceito, que elas sofrem na carne pela sociedade por ter os seus familiares presos. O impacto que a pandemia causou hoje nessa população vulnerável, eu penso que por muito tempo a gente vai sofrer com isso, porque tirou deles o restinho, o restinho de dignidade que tinha. Esse ranchinho, essa sacola de comida que a pastoral dá para os presos, dá para as presas, eles não conseguem dar para todo mundo, mas os que eles conseguem ajudar, eu acredito que assim como eu, as pessoas ficam muito contentes, muito felizes. Porque todo mundo precisa de comer, né? Tu pode deixar qualquer coisa de lado, agora a saúde e a comida não tem como. O que eu recebo de doações me ajuda um monte, por causa que agora no momento eu não posso trabalhar, meu marido está preso. E por causa da pandemia e por ter a nenê pequena, ninguém vai me dar emprego, né? Então, eu já recebi até agora 2 sacolas, porque quando eu recebi as sacolas eu não tinha nada em casa. Então eu peço que quem puder me ajudar no momento, eu agradeço muito, porque eu tenho a bebê pequena, né? E é só eu e ela, pago R$300 de aluguel e estou pagando com o auxílio emergencial e não sobra nada. Saúde no sistema prisional. Uma pandemia?
Hoje o mundo conhece a pandemia da Covid-19. O cárcere é uma pandemia.